livro de Hebreus, escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Na medida que você for encontrando, gostaria que você ficasse de pé. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, irmãos. Hebreus 12, 1, 3. Hebreus, teu irmão não conseguiu localizar, dá uma força para ele. Ajude-o, está no Novo Testamento, tá? A palavra do Senhor diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado. Repita comigo: embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui, amém, irmãos? Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço por essa palavra. Pedimos a Ti que o Senhor venha nos usar nessa noite como vaso de honra na Tua casa. Perdoa todos os meus pecados, perdoa o pecado da Tua igreja, Pai, mas que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio da Tua presença e convicto, Pai, que o Senhor tem um propósito e tem uma obra na vida de cada um de nós. É o que pedimos, Pai, nessa noite, te louvando e te agradecendo. Amém e graças a Ti. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus bem alto aí, irmãos. Vamos lá. Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, deixa os fardos de lado. Repita para mais 4 pessoas: deixa os fardos de lado. Amém? Aleluia. Irmãos, o que são fardos? Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: meu irmão, o fardo não é a tua sogra, por favor. Amém? Nem teu sogro, nem o teu filho, nem o teu esposo, nem a tua esposa. O fardo no mundo espiritual são coisas que carregamos e não conseguimos, nos livrar dela. E aí, quando eu tenho algo que me atrapalha, eu tenho dificuldade para correr, eu tenho dificuldade para alcançar. Então, quando nós lemos: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, são aquelas pessoas que ficam torcendo pela tua vitória. Amém? Não. São os urubus gospel de plantão, irmãos. Entusiasmado para ver você cair, para ver você detonado. E muitas vezes, alguns deles estão dentro da igreja, infelizmente. Mas não dá para matá-los, a gente tem que orar pela vida deles. Aonde diz: nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Então, essas pessoas nos atrapalham como se fosse também um pecado. Então, o pecado atrapalha o teu crescimento, o pecado atrapalha a tua vida com Cristo. E essa igreja não tem pecador, amém, irmãos? Amém? Não temos pecado. E o pecado, ele acaba o quê? Nos envolvendo. E a parte B desse versículo diz: e corramos com perseverança. Repita comigo: perseverança. Pastor, o que é perseverança? Nós vamos entender aqui um pouquinho o que é, na verdade, perseverança. A corrida, Quantos crê que nós temos uma coroa nos aguardando? Diga amém. Fala para o teu irmão: meu irmão, não é apenas uma coroa, são 5 coroas. Então nós temos 5 coroas. No finalzinho da ministração eu vou falar para você quais são essas coroas. Mas nós temos direito a 5 coroas. Então nós temos que lutar por essas coroas, nós temos que guerrear por essas coroas. É por isso que o Senhor diz que nós temos que correr.
Nós temos que buscar, porque quando eu disputo, quando eu participo de alguma premiação, eu não participo para ser o segundo, para ser o terceiro. Eu participo para ser o... Por isso que você está aqui. Você está aqui para ser o primeiro. Você já nasceu sendo o primeiro. Fala para o teu irmão, você já nasceu sendo o primeiro. Porque no meio de milhões de espermatozoides, você foi o primeiro, irmão. Você disputou. Vai daqui, sou eu o primeiro. Cheguei. Aí nasce essa criatura que é você. Imagem e semelhança, meu irmão, de Cristo, de Deus, do Deus Altíssimo. Então você já nasceu vitorioso. Mas no dia a dia você vai se tornando uma pessoa cheia de fardos, cheio de problemas, cheio de... eu não sei se tem alguém que trabalha com barco, hoje o Nilson não está aqui, né? Mas o barco chega um momento que você é obrigado a puxá-lo, porque ele vai perdendo a velocidade, e aí ele tem que puxá-lo para tirar a craca dele. Quantos já ouviram falar nisso? Amém? Fala para o teu irmão, então tu vai tirar a tua craca nessa noite. Com escovinha de piaçaba, meu irmão. Então o barco, quando ele vai ficando ali pesado, chega um momento que o cara tem que puxar. Usam-se algo chamado zinco, né? No barco, para evitar essas cracas. E aí tem que puxar o barco para tirar aquela sujeira toda. E o barco, se ele gemesse, ele falava assim: devagar, meu irmão, tá doendo, cara. Para tirarmos as cracas, para tirarmos os fardos, dói, machuca, porque são coisas que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da minha vida. Eu me acostumo com determinadas coisas. Nós nos acostumamos. É como se fosse pentear o cabelo, né? Você já tem o hábito de chegar, tomar teu banho e já... Eu sou daquele... O meu cabelo é ruim, eu uso aquela escovinha, meu vai... Estilo, cara. E você conhece o homem, quando ele penteia o cabelo, ele faz assim. Se teu filho não faz assim, fala assim: tu tá estranho, meu irmão. O homem tem que pentear o cabelo. Seu Manuel já não tem esse problema, não penteia mais o cabelo, cara. Lá o pastor Manuel. Mas vamos lá, vamos entender. Então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e é pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando o que? A vergonha, assentando-se o que? À direita do trono de Deus. Olha que legal, meu irmão. Jesus não era do PT, cara. Ele sentava à destra do Pai. Ele era de direita, graças a Deus. E você também vai estar. Amém? Eu vou tirar essa jaqueta vermelha, que eu estou contra o vermelho ultimamente. Bem, então pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se canse e nem se desanime. Diz a palavra de Deus. Quantos creem desanimado aqui, diga amém. Fala para o teu irmão, sabe por que você está desanimado? Porque você está cheio de craca, está cheio de arestas e está cheio de fardos na tua vida. No livro de Isaías diz, né, que nós voaremos como as águias. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Ao confessarmos Jesus, irmãos, na verdade eu não sei quem já disputou aqui ou já correu na KM 10 km aqui, sabe, 10 km aqui da tribuna, né? É 10, 15, 20, não sei, porque eu nunca corri. Não tenho corpo também para correr, né? Mas o cara, quando se inscreve ali, ele assume uma responsabilidade, ele assume um compromisso. Assim é na vida cristã. Então, quando nós confessamos Jesus, nos inscrevemos numa corrida. E não é numa corrida de 10 km, é numa grande corrida. Repita comigo: grande corrida, onde muitos desistem e outros perseveram. Repita comigo: muitos desistem e muitos perseveram. Pergunta para o teu irmão: você faz parte de que bando, meu irmão? Dos que desistem ou dos que perseveram? Todo mundo vai falar de persevero. Sou o cara. Não é nada, meu irmão. Desistimos, paramos com certa facilidade. Dá desânimo, às vezes é a chuva, às vezes é o calor, às vezes é o crente linguarudo que fala mal de você sem você ter problema nenhum. Essas coisas todas. Às vezes o irmão quer ter o vizinho e sai de casa mais cedo para não te dar carona, meu irmão. E outras coisas mais.
Então isso faz você se desanimar. Mas eu estava pesquisando aqui uma palavra interessante, aonde diz que o propósito do cristão é expresso pela palavra grega chamada teleoteta, né? Ou tetã, ou teleote, que quer, sabe que na tradução para esse propósito significa perfeição. Toda vez que você vê essa palavra no Novo Testamento chamado propósito, significa perfeição. Repita comigo, perfeição. Então você tem que ser perfeito, porque você é a imagem de Cristo. Nessa noite nós vamos fazer flexão, pulinho de chinelo, amém? Nada vai fazer nada, cara. Como que eu vou entrar numa corrida sem estar preparado? Sem me preparar? Em primeiro lugar, não estamos com roupas adequadas. Você tem que estar com um bom tênis, um bom short, uma boa camiseta e outras coisas mais, para que você, na verdade, você entre nessa competição. E o que significa isso? É você nessa noite sair daqui, meu irmão, com as armaduras, com as vestes do verdadeiro guerreiro, para que você vença essa luta em nome de Jesus. Não adianta entrar de qualquer jeito. Hoje eu tive um compromisso, assim que ligaram para minha casa, 7h10 da manhã, meu pastor, meu líder, falou: rapaz, nós vamos numa consagração de pastores, eu e você. Falei: aleluia, glória a Deus. Eu tinha levantado para preparar a palavra, né? E nós fomos, e ele estava conversando sobre um outro determinado amigo nosso, não é do nosso ministério, que está envolvido, está tentando se envolver com batalha espiritual, quebra de maldição, essas coisas todas. E não é assim como as pessoas pensam. Existe um preparo para você entrar numa guerra. Numa guerra não se entra de qualquer jeito. Ah, mas quebra de maldição, a Bíblia diz que foi tudo na cruz do madeiro e não sei o quê. E tem vários versículos que te dão esse respaldo. Mas você tem que estar preparado. É por isso que cada pastor tem um ministério. É por isso que cada pastor tem um chamado, irmãos. Quantos entendem isso? Quem foi da macumba aqui no passado? Vai, se manifesta aqui em nome de Jesus. Quem foi? Só isso? Tem mais, se manifesta, levanta as mãos. Meu irmão, essas pessoas, para frequentar o espiritismo, eles precisavam do processo de mediunidade. Eles tinham que se preparar. E assim era todo um processo para depois eles se manifestar. Era assim, era um troço gradativo, não era assim que funcionava? Né? Era um troço gradativo, era um troço, né, mais ou menos dessa forma. Então ninguém chegava lá: ah, tu já vai pegar um demônio e tal. Não, irmão. Era um negócio que a pessoa tinha que aprender, tinha que buscar. Mas na vida cristã também é da mesma forma. Você tem que estar preparado, porque a cada dia é uma batalha. Mas a cada batalha é uma vitória na tua vida, meu irmão. Quando você entende essas coisas, diga amém. E meu microfone não para de apitar. Sai daqui. Sai. Também sai daqui. Apita. Para me irritar essas coisas. Trazendo o planeta Marte aqui. Então, meu irmão, o chamado do cristão começa com uma palavra que todos nós conhecemos, que nós chamamos o quê? De perseverança. Fala para o teu irmão: persevere. Persevere. Então nós precisamos entender nessa noite o que significa perseverança. Então a perseverança, alguns estudiosos dizem que a perseverança, ela é flexível. Repita comigo: a perseverança, ela é flexível, porque ela busca soluções para atingir os seus objetivos. A perseverança, ela é flexível porque ela busca, na verdade, soluções para atingir os seus objetivos. Ele tem mais possibilidade de chegar ao resultado porque busca alternativas. Então, meu irmão, na nossa vida nós temos que buscar alternativas. Eu ando com uma pessoa errada, eu não posso andar mais. Eu opto pelaquela situação de não andar mais com aquela pessoa. Esse cara aqui é fofoqueiro, eu já não tenho mais que andar com ele, porque esse cara ele tá colocando fardo nas minhas costas, e quando eu começar a correr, eu não vou ter força para conseguir as minhas coroas. Quantos entendem isso? De verdade? Fala para o irmão: meu irmão, não anda com quem não agrega nada na tua vida. Tem pessoas que não agregam nada nas nossas vidas, irmãos. Não traz uma palavra de ânimo, uma palavra gostosa e assim por diante. Então, perseverança é o ato de perseverar, é óbvio.
mas também é o ato de não desistir, e é o ato de acreditar. Repita comigo: perseverança é o ato de não desistir e acreditar. Acredite que tem coroas te aguardando. Acredite que será salvo tu e a tua casa. Acredite que você vai deixar de ser essa pessoa a qual as pessoas não acreditam mais em você, para ser uma pessoa onde as pessoas vão passar a acreditar em você. Amém? Então, como eu falei, alguns estudiosos dizem que a perseverança o quê? É flexível. Então isso é fundamental, porque o sucesso não é atingido num primeiro momento. Eu não concordo nesses sucessos que são atingidos em primeiro momento. Existem alguns pastores, alguns grupos e alguns outros tipos de cursos que dão autoajuda. Eu sou muito contra a autoajuda, né? A pessoa, na verdade, ela precisa entender onde ela precisa mudar. Então, esses cursos, e muitos pastores trabalham com autoajuda, né? Não, você vai vencer, você vai vencer, e o cara acaba colocando aqui na cabeça e vai vencendo. E muitas vezes, Deus não está nem naquele negócio, o cara vence e sai da igreja. Quando Deus está no negócio, você vence e permanece na igreja. Amém? Amém? Então, irmãos, isso tudo é o processo de autoajuda. Então, eles têm como um processo gradual. A pessoa que foca o caminho a trilhar também pode atingir mais rapidamente aquilo que deseja. Uma pessoa, presta bem atenção, uma pessoa mais persistente não atinge resultados, ou não vai se perpetuar, porque não vai dominar o sistema. Olha que interessante, a pessoa que é persistente, ela pode até chegar, mas ela não vai permanecer. O perseverante, ele permanece. Pastor, qual a diferença? Eu estava fazendo esse estudo lá em casa e eu perguntei para o meu genro: qual a diferença de persistência para perseverança? Fala para o teu irmão, qual a diferença? Tomar até uma água depois dessa. Persistência, repita comigo, tem ação, tem movimento, mas é sempre o mesmo tipo de ação, e por consequência de resultados. Então isso é persistência. E ser perseverante, pastor? Repita comigo, tem ação, tem movimento, mas sempre ações diferentes até chegar o resultado. Olha a diferença de persistente para perseverante. Nós temos que ser o quê? Perseverante. Tem luta? Persevere. Tem guerra? Persevere. Sabe por quê? Sabe de quem é a vitória? Sabe de quem é a vitória? Sabe? É sua. Isso não é autoajuda, isso é Bíblia. Por isso que nós não entendemos. E como o diabo também conhece a Bíblia, ele trabalha nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Então ele fala assim: poxa, a irmã Mara, ela tende a balançar. Pô, obrigado, Marcão. Ela tende a balançar em alguma área. Ele vai trabalhar em que área? Naquela. Porque ele conhece as nossas fraquezas. E aí eu me torno uma pessoa persistente, mas não me torno uma pessoa perseverante. Então considere de perto a perseverança de Jesus lá no Getsemane. Ele foi o quê? Perseverante, ele não foi ali persistente. Porque Jesus, ele sofreu tamanhas aflições. Aqui foi, sabe, foram perguntas que eu comecei a fazer. Então nós temos que entender e nós temos que colocar na nossa mente que em breve nós teremos que enfrentar extrema dor física. Ele sabia disso. Quantos gostam de ter dor física? Eu não gosto. Eu tenho um abençoado aqui no pé direito aqui que só Jesus, né? Então a dor física, ela te incomoda, e ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Ele sabe como é importante perseverar, ele sabia.
Quando você falha, meu irmão, você traz grande, né? Tem uma palavra bonita no dicionário da língua portuguesa chamado vitupério, né? O nome de seu pai, mas ele não falha. Deus não falha. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não falha. Por mais que falhamos, Deus ele não falha. Eu estou fazendo um curso de coach onde a pessoa fala pra gente: nós vamos vencer, nós vamos conseguir, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Eu falo assim: poxa, mas não é tão fácil assim, porque você trabalha com pessoas, e pessoas, cada pessoa tem uma cabeça, né? Eu tenho o hábito de falar, quando eu grito aqui, um se assusta, outro se arrepia, um morde a unha, um quer desmaiar, essas coisas todas. Por quê? Nós somos pessoas diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo. Então, independente, né, da posição social, independente da raça, independente da posição financeira, todos nós venceremos. Você entende isso? Olha que interessante, em João 19:30 tem uma frase muito gostosa chamada: está consumado. Repita comigo: está consumado. Toca no teu irmão e fala assim: ô meu irmão, está consumado. Não se preocupa então. O preço já foi pago na cruz. Foi o que o Felipe cantou aqui, né? O sacrifício na cruz. O sacrifício da cruz não é seu. O cordeiro já foi para a cruz. Morreu por mim e por você. Pastor, então qual a minha posição? Todos os pecados, as enfermidades, foi tudo ali, irmão. Pastor, mas eu estou doente. Não tem problema, Deus coloca médicos capacitados para também te medicar. Isso é de Deus, irmãos. Médico não é do capeta, não, é de Deus, né? Mas a Bíblia diz que foi tudo ali na cruz do Calvário. E por que eu tenho determinados tipos de doença, pastor? Porque nós temos algo chamado iniquidade, que eu tenho o hábito de falar com frequência aqui na igreja. Iniquidade são vícios constantes que eu tenho na minha vida, que aquilo para mim não é mais pecado, já virou rotina. Fazer uma fofoca, mentir, ou outras coisas mais, né? Então aquilo ali, na verdade, o diabo ele passa a ter legalidade. Ele fala assim: ah, meu irmão, você pode não ter mais pecado, mas você vive uma vida de iniquidade, uma vida fora da presença de Deus. Então eu vou chegar lá vou saber lá pro homem e vou falar: ó, tá pisando na bola. É assim que funciona na nossa vida espiritual. E é isso que nós temos que entender. Porque quando Jesus falou, está consumado, ele falou: estou batendo carimbo, estou assinando. A Batista Peniel Guaibê, a palavra de vida, Deus é amor, a Assembleia de Deus, todos nós temos direito à salvação. E temos direito à vida eterna. Mas não é assim, pá, como estrada de dedo. A parte dele ele fez. Agora faça a sua. Fala para o teu irmão: faça a tua parte, irmãos. E qual é a tua parte? Se preparar para uma grande conquista. Senão eu vou ser frustrado. Uma vez eu brinquei com a minha esposa. Eu não sei se falei sério ou se eu brinquei. Falei: pô, vamos se inscrever na tribuna, lá naquela corrida da tribuna. Vamos colocar uma camisa, eu e você e eu. Eu acho que eu não aguento. Acho não, tenho certeza. Onde eu vou fazer de bicicleta aquilo? Por quê? Porque eu não estou preparado para aquilo. Já viu um cara com 120 quilos ser corredor, irmão? Só passa humor. Não tem, não dá, cara, né? Então eu preciso me preparar. E com a minha idade, eu não consigo ficar fininho. Haja limão, amém? Fala para o teu irmão: quer emagrecer? Usa limão, irmão. Fala para ele: quer emagrecer? Usa limão. Vai numa casa de material de construção, compra um limão bem grande e passa na lateral aqui, ó. Fica fininho. E essa boia é maravilhosa, irmão. Essa boia não sai. Essa é uma praga, essa boia. Eu não sei se isso é picanha ou se é maminha, cara. Tu tá arrumadão, olha no espelho, o bagulho tá explodindo. Parece que tá armado, parece que tá com a pistola aqui. Não tem jeito, cara, né? Mas isso faz parte. Fala pro teu irmão: isso faz parte do teu corpo. Mas esse corpo não te pertence. Esse corpo, ele é cheio de corrupção, ele é cheio de erro. A Bíblia diz que o teu corpo vai ser transformado, irmãos. Amém? Corpo transformado, repita comigo: corpo transformado. Então, de tempos em tempos, todos nós ficamos o quê? Em 1 Pedro diz: contristados por várias provações. O crente, ele é apaixonado. O que está acontecendo ali, meu irmão? As crianças correndo. Correndo aqui, vi correndo aqui agora. Meu irmão, presta atenção: o que é, na verdade, né? O crente ficar contristados por várias provações. Eu sou apaixonado por provações, amém?
Somos apaixonados por provações. Somos apaixonados por luta diária. Sou apaixonado quando Deus me acorda às 4 da madrugada, aquela chuva fininha, aquele vento de assombração na janela. E Deus fala assim: levanta, gordo, vai orar. Vai orar. Eu falo: Senhor, não é o Senhor que está falando. Está com brincadeira comigo. Senhor, o diabo que está falando. E é Deus falando contigo. E você levanta, amém, irmãos? Você fala assim: Senhor, me levanta depois de amanhã, quando o tempo ficar melhor. Então, na verdade, são provações. E Deus, Ele te coloca muitas vezes à prova, porque o nosso Deus, Ele não tenta. Deus, Ele nos coloca à prova. Mas não, aquilo para mim é uma tentação. Tentação, levantar de madrugada, de jeito nenhum. Tem crente que fica com vontade de urinar até às 8 da manhã, cara, para não levantar. Levanta aqui assim, todo. Mas fala pro teu irmão: Deus quer falar contigo de madrugada, meu irmão. É de madrugada que Deus quer falar contigo. Deus não quer falar no meio dessa multidão. Meu irmão, no meio dessa multidão, quando começa a orar, tem crente que fica assim, ó, para saber o que você está pedindo. Ah, esse pedido era meu também. Começa a te secar. Macumbeiro gospel, irmãos. Macumbeiro gospel. Então é por isso que quando você pedir algo, peça em secreto, peça em oculto no teu quarto, ali você e Deus. Amém? Amém? Então, nós temos que entender o seguinte: o substantivo do grego traduzido por perseverança significa incapacidade de aguentar ou manter-se firme em fase de dificuldades. No grego, esse substantivo, traduzido por perseverança, significa capacidade. Quando eu estou vivendo uma vida de perseverança, o Senhor está me capacitando. Eu vou repetir, irmão. Eu vou repetir. Tu vai falar amém, porque eu estou pedindo para você repetir. Mas quando você está passando uma dificuldade, o Senhor está te colocando à prova. Ele está dizendo assim: o meu servo, ele é perseverante. Por isso, ele diz, ele tem capacidade para aguentar-se e manter-se firme. Muitas vezes, irmãos, eu não sou um super-homem não, tá? Ou super-pastor, sei lá o que de super. Às vezes, eu também sinto essas fraquezas. Eu sinto essas necessidades, eu sou normal, irmãos. Se você me beliscar, eu dou um chute na tua canela, pô. Eu sinto dor, pô. Eu sou um ser angelical, pode me beliscar, pode me dar um cascudo. Não, irmão, eu sinto dor. Mas eu preciso entender que quando eu passo por esse processo, eu estou sendo capacitado para que Deus venha me levar para outro estado, para outro estágio. Hoje eu vi uma reportagem, eu nem sabia que ia passar essa reportagem na Globo, e de um rapaz que estava disputando uma corrida, eu não lembro se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e no quilômetro X lá, ele teve um infarto, e ficou quantos minutos lá com o coração dele parado? Quanto? 16 minutos, cara. Ali é óbito, irmão. Morreu. E aí outros corredores foram até a equipe lá do SAMU, chamou, e atrás vinha um médico. Eu digo que era um anjo do Senhor ali, para fazer todo o procedimento. Eu não sei quem trabalha com medicina aqui, mas eu nunca ouvi falar que a pessoa ficou 16 minutos com o coração sem bater, meu irmão, E o cara, então esse cara hoje, ele já disputou a segunda prova. Hoje ele disputou outra. Colocaram marca-passo nele, lá, aquelas coisas todas lá. Por quê? Ele foi perseverante. Ele entendia que Deus estava colocando ele à prova, e aquela capacidade de aguentar fez parte da sua vida. E desistimos por tão pouco. Desistimos muitas vezes, murmuramos porque às vezes não temos um olhudo no prato, irmãos. Reclamamos porque às vezes a geladeira está vazia. Geladeira vazia é benção. Fala para o teu irmão: geladeira vazia na tua casa é benção de vez em quando. Assim você tem espaço para limpar, irmãos. Você limpa a geladeira, fica mais fácil para limpar. Aí quando você limpa, Deus abastece ou reabastece. Então a geladeira vazia não é: Senhor, minha geladeira. Irmão,
Pega as oportunidades, fala: Senhor, o Senhor deixou minha geladeira vazia para que eu desse um trato nela. Amém? Que adianta a tua geladeira cheia de coisa lá e tudo feio, tudo encardido? Então, quando a tua geladeira estiver vazia, pega a oportunidade, dá um talento nela e Deus vai reabastecê-la em nome de Jesus. Amém? Irmão, certo erudito bíblico diz o seguinte a respeito do tipo de perseverança mencionado pelos escritores da Bíblia, dizendo: é o espírito que pode suportar as coisas, não simplesmente com resignação, mas com a esperança fulgurante. Isso aí é os estudiosos, né? Então é a qualidade que mantém também o homem em pé enfrentando o vento. E tudo isso ele diz que é o espírito que habita em nós. Força nós não temos, mas o espírito que habita em você, ele te capacita e te dá força. Nós não temos força, irmãos. Desânimo, preguiça. Preguiça é a palavra correta. Depois eu quero conversar com os irmãos que não vieram na escola de discípulo hoje. Preguiça. Líder tem que estar lá, irmão, preparado, na pegada. Eu quero que Jesus venha, irmão. O Guarujá, ele é abençoado. No frio aqui, parece até, eu nunca fui, sabe, na Inglaterra, mas deve ser igual a Inglaterra. Aquela cruviana, irmão, aquele friozinho, de madrugada tu levanta assim, tu olha pela fresta, a chuva parece uma seta assim. Eu quero que Deus, ele venha 3:30 da madrugada, com 2 graus, meu irmão, tu todo enrolado, e ele toca a trombeta e fala assim: Senhor, dá um tempo, Senhor. Aí no dia seguinte você vai levantar, vai estar tocando aquela musiquinha da Globo, pam, 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 que é aquela musiquinha de desgraça, né? Tu corre para saber qual é a desgraça. Aí vai estar lá escrito: as igrejas, elas subiram, e não tem mais ninguém que fala: eu fazia parte dessa igreja. Você estava dormindo. O diabo fazendo nana, nenê, cacuca, vem pegar. É assim, irmãos. Nós temos que ter ânimo. Fala para o teu irmão: crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro tem que ter ânimo, irmãos. Tem que correr, tem que buscar. Esse pessoal que vai agora para as Olimpíadas, eles já estão se preparando, não começaram a se preparar em janeiro. Eles já estão se preparando há um bom tempo. Nós, servos de Deus, temos que nos preparar constantemente. Culto, sabe, uma vez eu falei para um pastor, eles não concordaram muito, mas depois vieram concordar. Irmão, culto é para a pessoa ser liberta, restaurada, transformada. Quem ensino vem de manhã cedo. Culto, você tem que dar piroleta, rabo de arraia, salto mortal. É culto, irmão. É aqui que você vai ser impactado. E aí você se prepara de manhã para tomar uma carga à noite. É assim na vida da gente. O pessoal lá, eles vão, na verdade, eles estão se preparando 2, 3 anos para competir, às vezes 15 minutos, 2 segundos, 10 milésimos e assim por diante. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Então, irmãos, o crente hoje, ele é preguiçoso. O crente não gosta mais de orar. Eu lembro que eu fiz uns 2, 3 anos atrás uma campanha de oração aqui na igreja. Era 6 horas da manhã, começou com 30 no primeiro dia, no segundo dia 25, no terceiro dia 18, quarto dia 15, no último dia, irmãos, só Jesus. Sabe por quê? Porque o meu corpo corruptível, ele manda em mim. Ele consegue me manusear, ele me direciona, ele faz o que bem entender comigo. Portanto, perseverar não significa simplesmente passar por uma dificuldade inevitável. No sentido bíblico, perseverança envolve, repita comigo, firmeza, atitude mental e atitude correta, e não perder a esperança ao enfrentar as provações. Quantos estão sendo provados aqui? Levanta as mãos. Pode levantar, irmão. Levanta com fé, por favor. Fala assim: eu estou sendo provado porque Deus sabe que eu tenho capacidade de vencê-las. Deus, Ele não lança sobre a tua vida aquilo que você não tem capacidade de vencer.
Precisamos entender essas coisas. Ah, pastor, eu já não estou aguentando mais. Aguenta. Você vai aguentar, meu irmão. Amém? Você vai aguentar. A perseverança é indispensável para a nossa salvação. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fala para o teu irmão: os que perseverar até o fim serão salvos. Então você vê que a salvação não é para qualquer um. Irmãos, eu conheço tanto crente desviado, e o cara fala assim: estou desviado, não gostei, o pastor brigou comigo, a igreja não era legal. Ei, meu irmão, o pastor brigou, não brigou, a igreja era legal, não era legal, vai para outra, dá os teus pulos, resolve tua situação com Deus, meu irmão, mas se posiciona. Porque na verdade você tem um chamado, e só quem persevera, isso é a Bíblia que diz, não sou eu, só quem persevera até o fim será salvo. Mas não nascemos com essa qualidade importante, é necessário cultivá-la, é necessário trabalhar. Repita comigo: tribulação produz perseverança. Em Romanos 5:3, o que diz? Pode colocar aí? Romanos 5:3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Se realmente queremos desenvolver perseverança, não podemos temer os testes da fé e tentar nos esquivar deles. Dá uma sacudida gospel no teu irmão. Fala assim: ô meu irmão, seu esquisito, seu estranho, tu quer a benção, mas tu não quer luta. Tem crente que, eu não sei quem conhece isso aí, tá? No meu tempo, tinha um negócio que você comprava na banca de jornal, chamado Caixinha da Sorte. Quem lembra disso aí? Os veteranos aí. O evangelho não é caixinha da sorte. Não é você chegar na igreja, abrir... Tem um negocinho, até em casa tinha, não sei se jogaram fora, não sei... O cara, você pega um papelzinho daquele, aleluia. É só bênção ali, já viu que legal? Oh, aleluia. Glória a Deus. Evangelho é isso não, irmãos. Quando tu pegar um que fala assim, você andando no vale da sombra da morte. Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho é um processo de preparação. É você se preparar, é você se moldar, é você entender o que Deus está querendo contigo. Amém? Então, não podemos temer os testes de fé. Crente tem que passar por teste. Se eu perguntar, vai ser de uma forma que quase que unânime. Quase todo mundo vai levantar as mãos, dizendo: eu já passei por um teste. Uns perderam o filho, tiveram que perder. Outros tiveram, de perder emprego. Outros tiveram que perder o carro. Outros, porque não soube fazer uma escolha, se separaram. Muitas coisas, tiveram que passar no teste e repetiram. Porque nós não aceitamos, nós não estamos acostumados com a perda. Nós não queremos perder, irmãos. A nossa conduta é não querer perder, nós queremos sempre ganhar. Sempre, e ganhando, levando vantagem. O pior é isso. E aí como é que eu vou ter fé? Você estava preparado para fazer o que Abraão fez com Isaac, meu irmão? Eu vou sacrificar meu filho, eu vou vai lá. Ia sacrificar o filho dele. É igual aquele coiote lá do desenho, né? Amolando o negócio. E o moleque: pai, você vai me cortar? Começa por aqui. Aqui.
E o garoto ainda leva a lenha. É a mesma coisa de você fazer um churrasco na tua casa e a peça de picanha chegar lá com a lenha, lá com o carvão. É a mesma coisa, irmãos. Você faria aquilo? Sabe quando Deus vai te dar benção? Quando você estiver apto a sacrificar o teu Isaac. Às vezes teu Isaac é teu carro, é teu emprego, é tua bicicleta, esse osso que você tem, que você não deixa ninguém pegar. Eu comecei a parar para fazer uma análise da minha vida. Eu não tenho mais nada, irmãos. Tudo que eu tenho, ele pertence a Deus. Não tenho mais nada, não tenho carro. Meu carro está ali com a porta aberta ali. Não sei onde está a chave. Eu acho que não sei deixar. Está ali, está por aí. Daqui a pouco sai. Eu não estou nem aí, não tenho mais nada, irmãos. Tudo pertence a Deus. Amém? Amém? Por quê? O meu Isaac, irmãos. Deus conhece ele. E ele sabe que eu estou apto e preparado a sacrificá-lo. Quantos entendem essas coisas? Às vezes tem mãe que tem um filho, não pode tocar no menino. Menino nunca vai ter uma ferida na perna. Só pega imunidade quando o cara come terra, irmão. Você viu uma criança comendo terra. Isso aí é imunidade. Quem tem mais de 50 não tinha doença, irmão. Cachumba era luxo. Tua mãe te colocava igual um coelho da Páscoa. Pô, parecia um ovo de Páscoa, né? Cachumba era luxo. Eu lembro que uma vez eu peguei catapora. Eu corria atrás da molecada para passar catapora. Vem aqui. Hoje não, catapora. Não. Eu tenho que lavar a mão para cumprimentar o irmão. Fala, deixa eu ser fresco, rapaz. Tem que lavar a mão para. Vou dar um abraço no irmão. Tem que. Rapaz, sai fora. Para pegar na tua alça ninguém vai querer pegar, meu irmão. E caixão pesa, rapaz. É um cara bem cabeçudo como eu. Vai pegar na ponta do meu caixão para tu sentir o drama. Pega o Jandy ali, ó, com aquele porte dele ali. É de empilhadeira, meu irmão. Não dá, cara. E eu já falei, quando me enterrarem, me enterra no quarto andar, só de sacanagem. E eu vou fazendo assim ainda, para balançar. Meu irmão. Sabe, não tem frescura, meu. Não tem essa, pô. Pegou, já era, tá na roça. Aí, não taca em mim, não sei o quê. Vai pra lá, rapaz. Vamos lá. Se alguém falar, fale. Repita comigo. Se alguém falar, fale. Segundo as palavras de Deus. Deus está pedindo que você nessa noite, meu irmão, você se purifique, você se limpe, para que você seja uma pessoa perseverante, livrando-se de todo pecado. Nesse texto que nós lemos de Hebreus, meu irmão, Deus sabe o que acontece? Está escrito dizendo que Ele venceu, você vencerá. Ele é referência para a gente. Ali era o pecado, ali eram as transgressões, ali era a morte, era tudo, irmãos. E ele escreve com todas as letras. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos de todo embaraço e o pecado que está tão perto e nos rodeia. Corramos com paciência. Por que correr com paciência? É correr com preparo, é saber por que eu estou correndo. Correr, saber por que eu estou correndo? Por que eu estou saindo? Fuja da aparência do mal, jovem. Sai de perto. Pastor, eu conheci um príncipe vira sapo, meu irmão. Pastor, eu conheci uma moça abençoada. Pergunta se ela sabe cozinhar. Senão tu vai ver de McDonald's, cara. E McDonald's é caro. E te faz mal. E tu vai engordar. Então tu vai ter uma mulher que não sabe cozinhar e você vai chegar com 200 quilos. Então, meu irmão, se toca, começa a abrir tua cabeça. E ele diz, para que em tudo Deus seja o que? Glorificado por Jesus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, 11, né? Quem pertence à glória e o poder para todo sempre? É o Senhor, Ele nos chamou. Livrando-se do fardo e o que nós nos livraremos da velha criatura. Quando eu me livro do fardo, eu me livro da velha criatura. Eu me livro daquilo que está me atrapalhando para correr. Irmãos, você não vê ninguém correndo, nem o garoto que trabalha, recolhendo o lixo na cidade. Você pode ver que na maioria das vezes ele está de bermuda,
Tá de meião e... Já pensou se colocasse lá uma armadura no cara? Para correr você tem que se preparar. Para servir a Deus, você tem que se preparar. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que você quer, não é do jeito que queremos, irmãos. É do jeito que Deus te colocou para fazer. Você entende essas coisas? É por isso que muitos desistem. Fala para o teu irmão, você já desistiu? Você desistiu porque você não queria se preparar. Fala não para o pecado, não para as coisas do mundo. Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, repita comigo, ao vencedor, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No 22 diz: aquele que tem ouvido, repita comigo, aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. As igrejas hoje estão surdas. As igrejas hoje não querem ouvir o que Deus fala. Tem que vir um pastor muito famoso aqui, irmãos. Pode pregar o pastor Manuel, o pastor Gilberto, os diáconos da igreja que ministram, os líderes que ministram, pode vir para... Não, você fala, não adianta nada. Mas se vem um Joãozinho Gospe Fogo aí, todo mundo, é de Deus. É de Deus. Palavra de Deus. Meu irmão, o que liberta é a palavra. Se você está lendo, não está resolvendo nada na tua vida, você está repetindo de ano. Quantos entendem? Diga amém. E com isso, eu digo que nós precisamos nos livrar de 3 coisas que nos faz carregar o fardo da velha criatura. Repita comigo 3 coisas que eu carrego da velha criatura. A primeira: acho que não estou preparado para a vitória. O crente, ele acha que não está preparado para comer o melhor dessa terra. Isso é normal, irmãos. Ah, não vou conseguir. Ah, tá difícil. Ah, o meu esposo não vai se converter. A minha esposa não vai se converter. Ah, os meus filhos estão dando problema. Acho que não estou preparado. Número 2: os nossos pés, eles precisam ser o quê? Desamarrados. Na batalha espiritual, uma das coisas que eu já vi com muita facilidade, tem um demônio chamado cobra coral, que a função desse demônio é amarrar os teus pés para que você não ande. Literalmente, irmãos. Se tu não gosta de demônio, você está na igreja errada. Que a gente gosta para expulsá-lo em nome de Jesus, né? Então, esse demônio, ele fica nas tuas pernas para você não ter força. E o que é isso? Não trabalhar na casa de Deus, não fazer a obra de Deus. Então é um demônio específico. Então você precisa entender por que você não está andando, por que você não está fluindo, por que você não está dando frutos. E número 3, para de olhar para trás. Fala para o teu irmão, para de olhar para trás. São 3 coisas de fardos que nós temos na nossa vida. A mulher de Ló, ela teve uma oportunidade de se livrar dos fardos que ela vinha carregando. A mulher de Ló teve uma oportunidade grande na vida. Mas o que ela fez, irmãos? Ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o pecado ainda reinava dentro dela. Quando você olha para trás, você está sentindo falta da velha criatura. Você ainda não se livrou da velha criatura. E aí, vai me desculpar, irmãos, você vai perder coroas, você vai perder a tua bênção, você não vai chegar a lugar nenhum. Repita comigo: eu não posso tirar os olhos de Cristo. Ele é o meu alvo. E para isso, está lá no livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Pode colocar aí, por favor? 1 Coríntios, capítulo 25 ao 27. Diz assim... Pode colocar ou não?
E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles os fazem para alcançar uma coroa o quê? Corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não combatendo o ar. 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Olha aqui na minha versão. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não se meta, né? Assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado. Meu irmão, se você é crente, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, e o que você está pregando para as pessoas não agrega valor na vida das pessoas, me perdoa, você está vivendo uma vida de corrupção. Se você senta com as pessoas e faz daquela roda que é para ser uma bênção, uma roda de escarnecedores, sabe o que está acontecendo? Você e aquelas pessoas estão com o passaporte carimbado para ir para o inferno. Infelizmente é isso, irmãos, que acontece. A igreja hoje, ela precisa passar a estar ligada, como diz uns, sabem os irmãos aí, tá ligado? Plá, né? Tem que estar ligado, cara. Eu tenho que estar em sintonia, eu tenho que estar esperto. Não vou congregar no Guaibê porque o pastor lá pega no pé, o pastor quer que eu venha para a escola de discípulo, o pastor quer que eu estude, o pastor me dá livro. Meu irmão, não tem problema, vai para outra igreja, mas tome um posicionamento na tua vida. A igreja não vai te salvar. Quem vai te salvar é Cristo. Amém? O que vai te salvar é a palavra de Deus, desde que você a viva e pratique. Seja um praticante da palavra de Deus. Seja um perseverante na palavra de Deus. E aqui existe 5 coroas. Repita comigo, 5 coroas. Que eu falei para vocês. Quais são essas 5 coroas, pastor? São 5 coroas celestiais que estão mencionadas no Novo Testamento, que serão concedidas aos crentes que perseveram. Fala para o teu irmão, tem 5 coroas para ti, cara. A primeira coroa está lá em 1 Coríntios, que nós lemos aqui agora, 9, 24, 25. É uma coroa incorruptível. A segunda coroa é a coroa do regozijo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. A terceira coroa é a coroa da justiça. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, 8. A quarta coroa é a coroa da glória. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E a quinta coroa, a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você está preparado para tirar esse fardo que você está carregando e correr nessa noite em direção para receber essas 5 coroas? Você está preparado, meu irmão, para falar não para as coisas que você vem vivendo, para essa vida que você acha que é normal e não é normal? Você está preparado, irmãos, para falar que eu preciso de uma mudança? Irmãos, eu tive que esmurrar muitas vezes a minha carne. Eu tive que engolir muitas vezes os meus palavrões. Eu tive que muitas vezes chorar para não agredir. Eu tinha um defeito muito grande. Quando eu mirava, eu mordia a língua. De ódio, de raiva. Eu tinha que descarregar em cima de alguém. Eu tinha que discutir com alguém. E eu vi, para que eu venha a alcançar essas coroas, eu precisava passar por um processo de mudança, me livrando de todos esses fardos na minha vida. Tive que largar a soberba, a prepotência, a arrogância, a altivez. Tive que largar muitas coisas na minha vida. E a cada dia mais eu preciso ser tratado, eu preciso ser muito tratado ainda, irmãos. Senão, eu só estou sendo um canal aqui, mas eu não vou chegar lá na glória.
Pastores não gostam de falar isso, porque pastor, eles acham que não tem defeito. Eu sou cheio de defeito, irmão. Eu só não tenho mais porque minha esposa me dosa, minha esposa segura, me aperta, me arrocha. Senão eu era um louco, eu era um profeta louco. Você está preparado para mudar nessa noite, irmãos? Você está preparado de ter uma mudança na tua vida? Você está preparado para ser transformado? Porque você pensa que você vai chegar a algum lugar? Você pensa que você vai chegar aonde? Daqui uns anos, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser mais um desviado, mais um desigrejado, igual eu fiz um curso há 2 anos, estava falando dos desigrejados. Quem são os desigrejados? Aqueles que conheceram o Evangelho um dia, mas não a praticam mais. Hoje já existe o Evangelho não praticante, como nós falávamos, que de um católico não praticante. Por que isso? Porque eu não quero mudar. Porque eu não quero ser transformado. Porque eu não quero que a glória de Deus esteja na minha vida. Somos verdadeiros hipócritas, irmãos. Somos verdadeiros homens e mulheres que têm um chamado para conquistar, para guerrear, para lutar. Mas o diabo hoje não anda nem mais investindo nas igrejas. As igrejas andam investindo no diabo. É tempo de mudança, irmãos. É tempo de transformação. É tempo de eu entender que o Senhor me chamou para conquistar e comer o melhor dessa terra. É tempo, irmãos. E esse tempo está muito curto. A primeira vez que eu ouvi o som do chofar, estava com o pessoal da casa de Davi, com o Mike Shea, lá em São Paulo. E quando eu vi o som do chofar, meu coração começou a palpitar. E Deus falou assim: eu vou estar te levantando com o chofar, porque a igreja ela precisa se preparar 24 horas por dia, conhecendo o som do chofar, para quando os anjos do Senhor ele tocar, a igreja já começar a se preparar, porque a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Quantos entendem essas coisas? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho como está sendo hoje. Nunca foi tão fácil. Ministrei para vocês que quando eu estive na Bahia, eu fui até uma praia e lá eu preguei o Evangelho, orei pela vida de uma pessoa, a pessoa aceitou Jesus. Nunca foi tão fácil. Mas esse Evangelho que está sendo ministrado, está sendo, pregado hoje, é um Evangelho de fantasia. Não é mais o Evangelho de desafios. Não é o Evangelho aonde eu me crucifico, aonde eu vou para a cruz, aonde eu choro, aonde eu quero me tornar um mártir. Não é mais esse Evangelho. O Evangelho que vem se pregando hoje é o Evangelho do oba-oba, irmãos. O Evangelho que pode tudo. É o Evangelho que vale tudo. É o Evangelho que você não pode escandalizar a pessoa porque ele é um bom dizimista, um bom ofertante, ou uma boa ofertante, ou uma boa dizimista. Aqui nessa igreja não, irmãos. Eu sempre falo isso. Hoje eu estava conversando com o meu pastor e eu falei: cara, enquanto Deus me usar como uma boca profética no Guarujá, eu não vou me calar. E eu vou falar aquilo que ninguém quer falar. E eu vou bater de frente com qualquer tipo de pessoa, com muito respeito, mas eu vou bater de frente. Porque bater de frente não é falta de respeito. A falta de respeito é eu não respeitar aquela pessoa. Mas o Evangelho não pode ser denegrido. O Evangelho não pode ser prostituído. O livro de Gálatas diz: mesmo que venha um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja esse que está escrito, será anátema. Essa palavra significa amaldiçoado. Eu não posso tirar uma palavra daqui, irmãos, e mudar a palavra.
A palavra é uma só. Por que às vezes eu trago no hebraico, no grego, para nós entendermos o significado daquela palavra que muitas vezes nós nós não conhecemos. Mas a verdade, ela não pode ser mascarada, ou não pode ser escrita de outra forma. A verdade é verdade. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós conhecemos alguns versículos, mas nós não praticamos muitos versículos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bom para mim e o que não é bom para mim. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje eu acordei às 7 para preparar a palavra. Acordei às 7 não, era 15 para as 7. Entrei no banheiro para tomar um banho, toca meu telefone, era meu pastor me chamando. Mesquita, nós estamos aqui numa consagração de pastor. Foi muito emergencial, porque o irmão está indo embora para o Peru e ele precisava ser consagrado. Falei: pastor, me dá 30 minutos só para me trocar. E aí às 7h30 da manhã eu tenho que colocar terno, gravata, para ir numa consagração lá em São Vicente, na nossa sede. Eu confesso para vocês que eu não queria ir, porque eu tinha um compromisso aqui às 9. Tive que mudar toda a minha programação, tive que pedir para minha esposa. Falei com o Felipe também para preparar a palavra, para deixar todo mundo de stand-by. Mas a nossa vida ministerial é dessa forma, irmãos. Quem serve a Cristo não serve a homens, serve a Deus. É diferente. Chamado é chamado. Chamado não é intimado. Eu tenho um chamado. E muitas vezes o nosso chamado, eu sou obrigado a falar não para muitas coisas. Às vezes não num casamento, não no aniversário, não em muitas coisas. Não numa festa de família, não num churrasco, muitas coisas. Porque eu sei quem me chamou e eu sou perseverante. Sabe por quê? Eu quero tomar posse dessas 5 coroas, irmãos. Eu quero tomar posse dessas 5 coroas. Se eu tenho direito a elas, eu quero as minhas 5. Quero as minhas 5. Eu quero. Vou lutar por elas, irmãos. Quem me conheceu na velha criatura sabe de onde eu vim. Sabe quem eu fui. Então, meu irmão, eu não vou perder aquilo que Deus me deu, porque foi Ele que me deu. Eu não vou perder porque é isso, aquilo, outro. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Hipótese nenhuma. Se você quer perder, é problema seu. Mas eu não vou perder. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus?